Preservar o que mais aqui? A confiança, cultuar o aprimoramento técnico profissional, né? Buscar sempre estudar, se atualizar, amar a verdade e a responsabilidade com a ética, obedecer as ordens superiores, exceto se elas forem manifestamente ilegais, não abandonar o posto, não abandonar o posto em que deva ser substituído sem a chegada do substituto. E o substituto não chega. Ele não chega. Você tem que aguardar ele vir, né? Não pode abandonar. Respeitar e fazer respeitar a hierarquia da polícia. Prestar auxílio, ainda que não esteja em hora de serviço. Mesmo a paisana, você, mesmo no dia de folga, você não deixa de ser um policial, tá? A fim de prevenir ou reprimir perturbação da ordem pública ou quando solicitado por qualquer pessoa carente de socorro policial. Você deve agir, tá? Nessas duas situações. A fim de prevenir ou reprimir perturbação de ordem pública, uma briga, por exemplo, você pode agir mesmo, aliás, deve, né, prestar auxílio, ainda que não esteja em hora de serviço, e também quando alguém solicitar socorro, você deve atuar, tá ok? Caiu em prova? Caiu, desse jeitinho aqui, ó, brinde. Inspetor da Polícia Civil, concurso 2001. A ética policial impõe, exceto. A ética policial impõe, exceto. Letra A. Servir a sociedade como obrigação fundamental? Impõe. Letra B. Revelar tibieza ante o perigo e o abuso? Errado. É jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso. Gabarito? B de bola. Letra C, exercer a função policial com moderação, ok? Ser inflexível, porém justo no trato com os delinquentes, ok? E respeitar a dignidade da pessoa humana, tá? Então já caiu em prova o códigozinho de ética. É meio que lógico, né, gente? Dá pra se safar. Bom, agora eu vou chegar no ponto que mais cai em prova, tá? Que são as transgressões disciplinares. Isso aqui cai muito em concurso, é um dos artigos mais explorados, que basicamente é o artigo 14 do Decreto-Lei 218. Mas antes da gente entrar nas transgressões disciplinares, eu preciso que você entenda que um policial, ele responde civil, penal e administrativamente por suas condutas. Né? É por isso que exige idade mínima 18 anos, porque o cara já tem que responder civil e penalmente por seus atos, né? Quando surge a responsabilidade penal? Quando você, policial, praticar o quê? Crimes ou contravenções. Não esqueçam das contravenções penais, tá? Quando você, policial, vai sofrer uma responsabilidade civil? Quando você causar um prejuízo, esse prejuízo pode ser diretamente para o Estado ou para um terceiro, tá? Imagina aquelas batidas que de vez em quando tu dá, né? Você sai com a viatura, alta velocidade, pá! Bateu no carro de um cidadão. E aí, como é que fica? O cidadão fica no prejuízo? Mas o certo é o cidadão fazer o quê? Mover uma ação para buscar a reparação do prejuízo no veículo dele, já que foi um carro da Polícia Civil que bateu no veículo do cidadão. Beleza, o cidadão, ele vai entrar com uma ação de ressarcimento de dano contra o policial ou contra o Estado? Contra o Estado. Muitas vezes ele nem tem condições de saber qual foi o inspetor que bateu nele, né? E o Estado, pessoal, ele tem responsabilidade objetiva ou subjetiva pelos danos que causar? Objetiva. O que isso significa? Que o Estado vai ter que reparar o prejuízo independente de provar
que o policial que bateu no carro agiu com dolo ou com culpa. Não interessa como foi a pancada, tá? Se foi de propósito, se foi por negligência, né? Se foi porque o bandido botou a arma na cabeça do policial, não interessa. Só interessa que o cidadão tem um veículo que sofreu uma pancada pela conduta daquele policial. Não interessa dolo, não interessa culpa, nada disso. A responsabilidade do Estado é objetiva. Só que o Estado vai ficar no preju? Não. Quando ele pagar aquela indenização, quando transitar em julgado a sentença que condena o Estado vai mover uma ação regressiva contra o servidor policial. E aí tem que verificar o quê? O dolo ou a culpa. Porque você, policial, só vai precisar indenizar aquele prejuízo para o Estado se foi causado com dolo ou com culpa. Vamos lá. Você bateu no carro do cidadão de propósito. Não gosta do cara? Resolveu dar uma pancadinha no carro dele. Ah, tô com a viatura mesmo, tá? Horrível isso, tá, gente? Mas enfim, é meu exemplo. Foi com dolo. Você vai indenizar o Estado, tá? Ah, foi por culpa. O que é culpa, gente? Eu não quis bater, mas eu dei mole. Tipo, eu fui negligente, eu fui imprudente, estava correndo demais, desnecessário, né? Fui tentar ali, tentar correr um pouco mais. Perseguição se enquadra isso? Não, ó, cuidado, uma perseguição ali necessária pode afastar a culpa, tá? Por exemplo, o teu carro da polícia perseguindo ali um bandido e aconteceu uma pancada, eu acredito que isenta, tá? Mas a culpa é você fazer algo que não tinha necessidade e acabou, vou ultrapassar, não tem necessidade, mas vou ultrapassar. Isso tudo vai ser verificado depois num processo, tá? Porque a tua responsabilidade, servidor, é de que tipo? Subjetiva. Subjetiva. Para você indenizar o Estado, tem que ser provado o quê? O dolo ou a culpa do servidor. Se não tiver dolo confirmado, se não tiver pelo menos culpa confirmada, você, servidor, não indeniza o Estado. Mas o Estado teve que indenizar o cidadão porque a responsabilidade do Estado é objetiva, tá? E você também pode vir a sofrer um processo de natureza administrativa quando? Quando você, no exercício da função policial ou fora desse exercício, você quebra o decoro da função policial. Você envergonha a tua corporação com uma conduta tua. Pode ser tanto na vida ali no expediente, na vida pública, quanto na tua vida o quê? Particular, privada. Você pode sofrer um processo disciplinar, sofrer uma penalidade administrativa por algo da tua vida particular. Quer um exemplo? Não pagou o mercadinho da esquina. Ficou devendo o mercadinho e o dono lá da mercearia ficou irritado porque você não paga. Resolveu falar com o delegado lá da tua unidade policial, tá? Lascado, gente. Não saldar as dívidas é transgressão disciplinar. É leve, mas gera uma penalidade, uma chamada com certeza, tá? Então, às vezes, algo que não tem nenhuma relação com o trabalho pode ensejar penalidade disciplinar, penalidade administrativa. Sabe por quê, policial? Você é o espelho do Estado. Quem olha para você, você reflete o próprio Estado. Então, assim, lamento, mas você tem que ser um cidadão do tipo exemplar, tá? Então, você pode ser punido tanto pela tua vida lá no expediente, alguma coisa errada, quanto na tua vida particular, tá? Bom, desde que, lógico, quebre o decoro da função pública. Tipo,
envergonha a corporação, aí você pode ser punido. E aí, galera, chegam as transgressões disciplinares. Esse é o artigo must para a prova, tá? Se você não tem tempo para estudar minha matéria, gente, professora, tua matéria é tão secundária, eu vou estudar penal, que é mais legal, processo penal, português, que é difícil. Mas, se você não puder estudar nada, pelo menos decore o artigo 14, tá? Do Decreto-Lei 218, que é esse aqui. É grandão, tudo bem, mas ele cai muito nos concursos, tá bem? Então, o que ele me dá? Ele me dá todas as transgressões policiais do policial. E olha aqui, ó, eu até me perco no romano aqui. 35 transgressões disciplinares. Ele elenca 35 transgressões disciplinares. E ele classifica elas em leve, média e grave. E o que eles fazem na prova? Eles colocam uma lá e te pergunta, é leve, é média ou é grave? Tá? Então aqui não tem jeito, tem que ler bastante. E, gente, não adianta ir muito pelo lógico, que tem coisas assim. Vamos lá, diga pra mim, olha aqui, ó. Vou te dar uma e você vai tentar me dar pela lógica. Vou escolher uma aqui, tô demorando, eu sei. Ceder a tua carteira funcional para alguém. Tipo assim, o teu distintivo. É leve, médio ou grave? Leve. Leve. Maltratar o preso. É leve, médio ou grave? Média. Entendeu? Então não adianta, você vai se enrolar. A dica é, memoriza que dá mais certo, tá? Então eu vou falar aqui para você as leves primeiro, rapidinho. As leves, gente, ó. Falta de assiduidade e pontualidade, né? Quando você falta ao serviço, quando você chega atrasado, sai antes do expediente final, é leve. Interpor, olha se eu vou ler isso aqui, ó. Interpor ou traficar influência é tráfico de influência, isso aqui até é crime, tráfico de influência para conseguir uma transferência, uma remoção, um carguinho comissionado. O que é isso aqui, gente? É você procurar padrinho. Eu conheço um deputado, eu vou falar com o deputado para me arrumar uma remoção para outra delegacia. Isso é transgressão disciplinar. Leve, médio ou grave? Leve. Mas quando você lê na prova tráfico de influência, caraca, parece, né? É leve. Dar informações inexatas. O que é dar informações inexatas? É mentir. É leve, tá? Usar indevidamente os bens do Estado. Os bens do Estado ou de terceiros. As coisas lá que vocês apreendem, usar indevidamente, ou os próprios bens do Estado. Sei lá, usar a viatura para levar filho para o colégio, sei lá, é leve. Divulgar, olha essa aqui, ó, gente, ó. Divulgar notícias sobre serviço ou tarefa em desenvolvimento ou realizadas pela repartição, ou contribuir para que sejam divulgadas, ou ainda conceder entrevistas sobre as mesmas sem autorização da autoridade. Isso aqui é você vazar uma operação. Vazar a operação. Leve, médio ou grave? Leve. É muito louco isso aqui. Outra. Dar, ceder insígnias ou carteira de identidade funcional. Insígnias são broches, aquilo que te identifica, o distintivo, né? Normalmente usa uma corrente, né? Com o distintivo pendurado. Imagina, dar para alguém, ceder, leva meu distintivo, dá uma de polícia por aí, leve, tá? Deixar habitualmente de saldar as dívidas, ou deixar de pagar com regularidade as pensões
que esteja obrigado por decisão judicial, ou o aperto aqui é leve.